A palavra do Senhor diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. A tradução literal é uma rota de escape, para que o possam suportar. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, ela é importante para nós. Permita-nos não somente sermos relembrados das coisas que aqui estão escritas e os seus ensinamentos, mas guardarmos no coração de forma séria, zelosa e consagrada, para não pecarmos contra Ti, mas olhando para os exemplos negativos do passado, aprendamos a não seguir os seus maus exemplos naquilo que eles erraram com o Senhor. Pelo contrário, que o Teu Espírito Santo que habita a nossa alma nos encha cotidianamente para que tenhamos força e poder a fim de resistir tentações, atravessar e vencer as provações que o Senhor nos envia e vencer também, Senhor Deus, tribulações, adversidades e complicações que sempre se colocam à frente da nossa caminhada. Ajuda-nos a fazer isso juntos como igreja e consagrados a Ti o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Paulo trata de um assunto que é muito melindroso no meio das igrejas e que é muito polêmico entre nós, que é o tema da liberdade cristã. E o tema da liberdade cristã, ele vem sendo tratado desde o capítulo 8, como eu disse. Paulo fala da questão da consciência, que a sua consciência é um árbitro que te ajuda a tomar decisões a respeito de o certo e do errado. Ele usa a palavra consciência 18 vezes em todas as suas cartas e escritos. Dessas 18 vezes, 8 vezes estão em 1 Coríntios e 2 vezes em 2 Coríntios, o que quer dizer que essa questão de ter uma consciência limpa era algo importante no que diz respeito ao tema da liberdade cristã nos escritos de Paulo. A consciência é mais do que saber das coisas. Ela é um juiz interno que nos conduz na tomada de decisões. Ter consciência de algo envolve avaliar, seguindo critérios de julgamentos morais, se é bom ou se é ruim. E, no geral, ela é aquela campainha que toca quando transgredimos os nossos próprios limites morais. Sentir bater o coração, como está escrito em 1 Samuel capítulo 24, 5, quando o personagem bíblico lá cometeu um pecado, ele viu que tinha pecado, o seu coração bateu mais forte, ele sentiu no coração a decisão errada que ele havia tomado. O principal texto do Novo Testamento sobre a liberdade é Romanos capítulo 2, versículo 14. Nós somos seres morais responsáveis diante de Deus porque temos consciência. Nós podemos olhar para os nossos atos e julgar o que nós mesmos fazemos. Agora, a consciência, ela não é livre de pecado, ela faz parte da nossa natureza,
e a nossa natureza inteira, ela está corrompida, ela está manchada, ela está embaçada pela presença do pecado em nós e, em consequência, em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, em grande parte dos nossos pensamentos e muito cheio nas nossas atitudes. Às vezes nós vamos chorar, choramos demais. Às vezes nós vamos rir, rimos demais e com ironia. Às vezes nós vamos brincar, passamos dos limites e vamos para o sarcasmo. Então nós estamos sempre nessa dificuldade de achar o ponto certo, achar o momento certo, fazer a coisa certa, falar a coisa certa, pensar certo a respeito de muitas coisas. Então ela pode ser enfraquecida, ela pode ser contaminada, e por fim, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, versículo 12, Tito, capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ela pode ser cauterizada. Cauterizar é queimar. Queimar de tal forma que aquilo ali não apareça mais. Quando você faz algumas cirurgias na dermatologia, eu tinha uma verruga feia que ficava sempre aqui atrapalhando o povo a gostar da minha beleza. Então eu fui lá e cauterizei aquela verruga e, graças a Deus, fazer a barba ficou muito melhor depois disso. Ela foi cauterizada, ela foi retirada por meio de ter sido queimada. Assim, nós fazemos vários procedimentos em que algo é retirado por meio do queimar, do cauterizar. Cauterizar é cortar já queimando para poder fechar a ferida. E a nossa consciência pode ser cauterizada, ela pode ser queimada, retirada de tal forma que a gente não vê problema nenhum nas coisas que nós fazemos. Num desses carnavais da vida, nós estávamos no acampamento de jovens, e aí os meninos resolveram ir tomar banho lá no rio. E lá no rio eles foram tirando a roupa e não levaram calção de banho. Então, grande parte deles ficaram só de cueca, e alguns com aquelas cuecas brancas que quando molha vira outra coisa. E as moças apareceram. E os rapazes, em vez de ficarem envergonhados, ficaram se exibindo para elas num acampamento cristão. E nós chegamos para algum deles e falamos: sua consciência não acusa? Aliás, você não está sentindo nada de errado? Não, minha consciência está limpa. Se exibindo quase nu, com uma roupa de baixo, perante as moças cristãs do acampamento, o jovem cristão disse que a consciência dele não o acusava. Então a consciência pode ser cauterizada. Embora ela seja o nosso juiz, muitas vezes ela joga a favor dos nossos desejos e não para limitar os nossos desejos pecaminosos. No cristão, a Bíblia diz que a consciência é revivificada pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Paulo fala isso literalmente em Romanos 8, 7, e Pedro repete esse conceito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16. Dessa forma, nós passamos a ter uma boa consciência. E a expressão boa consciência aparece muitas vezes no Novo Testamento para alguém que é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma boa consciência. Quando você não é tão cheio do Espírito Santo assim, a sua consciência continua lhe colocando em situações complicadas. Então, ela é duas coisas. A consciência, ela é um instrumento do julgamento moral interno, é o seu juiz alimentado por suas convicções morais. E é também uma testemunha e um guia para a santificação individual. A sua consciência te diz: não faça isso, não coma essas coisas com esse tipo de pessoas, não frequente certos lugares. E ela diz: vá para cá, em vez disso, faça aquilo. E ela passa a ser então um auxiliar na sua santificação. Paulo fala da consciência. E em segundo lugar, ele fala do lugar da comunhão na vida da igreja. Capítulo 10, versículo 16, que está fora do texto que nós lemos. E é um texto que nós usamos muito aqui na Vila Nova quando estamos falando da ceia. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação, a comunhão no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação, a comunhão no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do único pão que é Jesus Cristo. O assunto da comunhão e os sacrifícios pagãos
levou novamente à discussão sobre a carne sacrificada a ídolos e o lugar da consciência cristã como norma de conduta para cada um de nós. E Paulo trata sobre isso. Então, como nós podemos manter a nossa liberdade sem prejudicar a comunhão cristã? Primeiro, versículo 23 e versículo 24, que está fora do texto que nós lemos aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu peguei o texto errado. Pode uma coisa dessa? Estou pregando no texto que eu não li. O texto que eu estou pregando é o que começa a partir do versículo 13 e não até o versículo 13. Vai acompanhando aí. Então, primeiro, limitando a sua liberdade. Versículo 23 e versículo 24. Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido. Para nós cristãos, tudo é permitido, mas nós, pela consciência, pela habitação do Espírito Santo, sabemos que nem tudo é permitido, nem tudo convém, é conveniente para o nosso comportamento. Tem coisas que são inconvenientes. Falar palavrão é inconveniente. Usar palavras chulas na nossa conversação, ficar contando piadinhas sexuais no nosso meio, tudo isso é inconveniente para a nossa santificação. Então Paulo diz, olha, tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo combina com quem nós somos. Tudo é permitido, mas nem tudo traz edificação. Tem coisas que talvez num círculo bem fechado, que você tem bastante intimidade, seja aceitável, mas não em público. Porque pode trazer melindres, suscetibilidades e até mesmo vexame, vergonha, por causa do abuso da liberdade. Então a Bíblia diz que aquilo que é lícito, aquilo que você pode fazer, nem sempre convém e muitas vezes não edifica. Paulo vai aplicar esse conceito à questão da comida sacrificada a ídolos, e é um princípio geral que vai servir para todo tipo de postura diante de vícios e diante de questões que a religião está envolvida, mesmo que não seja de forma direta no nosso comportamento. O interesse dos outros deve vir em primeiro lugar. Então, um dos limitadores da nossa liberdade cristã, quando o assunto é aquilo que Deus, que é permitido, será que isso não vai atrapalhar a fé do outro? Será que vai edificar o outro? Às vezes nós perdemos de vista na igreja que muitas pessoas que estão aqui entre nós vieram de uma vida dissoluta, pulavam o carnaval, iam em tudo quanto é tipo de festa no sábado à noite, na maioria delas nem convidado ela penetra mesmo, ia lá só para conhecer as meninas ou para conhecer os rapazes e ter uma vida noturna ativa. Muitos que estão aqui atravessaram madrugadas assistindo filmes inadequados, indecentes, ou participando de grupos com promiscuidade. E de repente vem para a igreja e começa a ver os cristãos tratando esses temas com uma certa liberdade no seu meio. Não uma liberdade de conversa, mas uma liberdade de prática. E isso lhes traz muita confusão. Alguns assuntos, como por exemplo a bebida alcoólica. Muitas pessoas cresceram no lar onde isso nem tinha dentro da geladeira ou numa prateleira. Mas aí quando vem para a igreja, descobrem que a bebida não é proibida, mas a gente tem que ter temperança e tem que ter domínio próprio. E aí já vai lá e compra um monte de bebida alcoólica e coloca numa prateleira da sua casa. Começa com o vinho, depois passa para o rum, e quando pensa que não, já tem um scotch lá dentro da prateleira. E não é para fazer carne no domingo, não. É para fazer outras coisas. E quando essas pessoas que vieram disso, da bebedeira, do alcoolismo, vêm para a igreja e entram em contato conosco, que estamos ávidos para aprender a beber essas coisas, porque a Bíblia diz que não é a bebida em si que é o problema, mas é a embriaguez. E aí a gente começa a encontrar irmãos na igreja que ficam embriagados em casa.
Uma vez eu conversei com um presbítero. Eu bebo vinho, pastor, mas na hora que eu começo a ficar alegre eu paro. Nem sempre. Eu tive um debate muito chato com uma pessoa uma vez que estava muito bêbada, quase caindo, e ele disse: olha, eu não estou bêbado, está quase caindo. Eu vejo familiares meus numa roda de cerveja, uma lata, 2 latas, 24 latas. Depois vai dirigir como se nada tivesse acontecido. E são essas pessoas que batem na gente no trânsito. 11h30 da noite, 3h da tarde, qualquer hora. A palavra de Deus diz: olha, preste atenção no outro. Às vezes nós, querendo praticar aquilo que os nossos pais não nos permitiram praticar na infância, passamos a dar mau testemunho, mau exemplo e entrar numa fria na nossa vida cristã. Por isso, do verso 25 até o verso 32 do capítulo 10, Paulo diz que levar em conta o próximo é o primeiro passo, mas vigiar a consciência é o próximo passo. Você limita a sua liberdade por causa do próximo e vigia a sua consciência. Olha o verso 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo que se pode comer, é do Senhor. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, aí você deve parar de comer. Porque a pessoa já está pensando nas implicações religiosas. Naquela época, muito da carne que era vendida nos açougues vinha dos templos pagãos. Eles faziam sacrifícios e aí a carne era dispensada ou vendida para os açougues a fim de ser vendida para o público em geral. E muitas pessoas compravam, inclusive cristãos, porque nós queremos que a carne não tem nada a ver com o sacrifício. No entanto, quando alguém convidava um cristão para almoçar em casa, ele diz: olha, isso aí é comida que foi sacrificada ao ídolo, ou seja, tem implicação religiosa aí. Então Paulo diz: então não coma. Se a pessoa está colocando a relação, a sua consciência não tem problema nenhum com a comida em si, mas a pessoa fez a ligação. Às vezes as pessoas nos convidam para beber com elas e aí começa: mas você não é crente? Uma vez um camarada me ofereceu um copo de cerveja só para perguntar: você não é crente? Então tem muitos anos que eu não bebo a tal da cerveja, e eu gosto. Mas se eu beber, as pessoas dizem: o pastor bebendo? Então eu não bebo para ninguém dizer isso. E aí eu poder chegar o dedo no seu nariz quando você estiver meio tonto. Mas é isso mesmo. Eu fui visitar um casal uma vez, na hora que abriram a porta, era uma taça cheia de vinho. Eles queriam me colocar no grupo dos que bebem. E é assim que acontece muitas vezes. Nós começamos a andar na beira do precipício e trazemos pessoas para andar com a gente, porque se cair, cai todo mundo. E se eu cair e alguém me repreender, eu digo: mas o fulano, o Beltrano, o ciclano, e a ciclana estava lá também. Não vou cair sozinho. E assim nós damos mau exemplo, mau testemunho, e associamos as coisas que nós repreendemos e recusamos no nosso meio, trazendo-as para dentro de nós. A carne do mercado não tinha problema, ele diz isso claramente no versículo 19. Mas ele diz que você não pode participar no templo pagão. De repente, algumas pessoas compravam a carne exatamente porque ela era uma carne, entre aspas, sagrada. Estava envolvida com uma adoração. E aí convidavam os outros para participar desse momento de culto pagão através da alimentação. Na nossa casa, tudo que nós comemos, comemos para a glória de Deus. Se você bebe vinho no seu almoço, tem que ser para a glória de Deus. Não para você sair por aí dizendo: eu bebo vinho, eu bebo vinho. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque ao associar a alimentação com a idolatria, Paulo diz que há uma associação demoníaca nessas coisas. E isso continua acontecendo, gente. Tem muita coisa oferecida a deuses falsos por aí, e nos são oferecidas como se fosse nada, simplesmente para nos implicar
nessas práticas. E a igreja muitas vezes compra e traz para dentro dos seus templos essas coisas. Quer ver um exemplo claro? As músicas do departamento infantil. Vocês já assistiram aqueles desenhos do Três Palavrinhas? São maravilhosos. Minha neta sabe todas aquelas músicas de cor. Mas eu fico olhando aqueles desenhos. Eles colocam lá os desenhos todos ligados a coisas do mundo. Então põe uma musiquinha para tocar e todo mundo vestido com roupa country, dançando dança country. Um determinado ritmo de rock que você só vê fora da igreja, está lá nos Três Palavrinhas, e os nossos netos e filhos aprendendo um atrás do outro, e gosta. O visual chama mais a atenção do que a música em si. Aí tem uma música lá, o céu é um lindo lugar, e eles colocam uma pessoa andando de avião, né? E aí, no meio da musiquinha, fala assim, o céu é um lindo lugar, eu quero ir lá. E a pessoa vai com um avião. Mas é de avião que a gente vai para o céu? Eu não quero ir lá, eu quero ir para lá. E essas coisas são sutis, colocando a gente aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, olhando para as coisas da terra, os ritmos da terra, as músicas da terra, as coreografias da terra, e achando que está tudo normal, e a gente vai dar assim a rodo para as nossas crianças, como se nada tivesse acontecido. E olha que os Três Palavrinhas é bom. E os que são ruins e a gente nem percebe? Tem uns péssimos na internet. Quando as minhas meninas eram pequenas, tinha um grupo que chamava Que Divide. Que Divide é de uma seita herética, que o Brasil inclusive as expulsou daqui por causa de aliciar mulheres para a prostituição. Que Divide, música para criança. Aí lá tinha uma música do Pato Quaquá, que o Pato Quaquá morreu e ele foi cantar Quaquá lá no céu. E quando eu for para o céu, eu vou encontrar o meu Pato Quaquá. A música é para o pato? É o pato que é salvo pela cruz? Ou são as pessoas? E aí vai aparecendo uma atrás da outra. A palavra de Deus diz, olha, não dê lugar a julgamentos impróprios à sua conduta. O convite de um amigo incrédulo tem que levar em questão a consciência do outro, o julgamento da liberdade e a repreensão severa da atitude, porque ele diz que é vituperado o nosso testemunho quando nós entramos nessa. Nós devemos fazer tudo, comer, beber, brincar, tudo para a glória de Deus. E não somente para nós. E Paulo então diz, não seja causa de tropeço, não seja causa de tropeço para os judeus que não conseguem se libertar da lei. Não seja causa de tropeço para os gentios que precisam vir para a igreja. E não seja causa de tropeço para a própria igreja, porque na igreja nós temos vários níveis de consciência e de maturidade cristã. Tem irmãos que estão na fé há 40 anos e conhecem bem a doutrina. Tem irmãos que estão na fé há 40 anos e não sabem nada da doutrina. Tem irmãos que chegaram agora. Reverendo Jeremias Pereira, ele diz o seguinte, olha, quando Deus me converteu, eu vim para a igreja e eu queria ser um crente maduro, eu queria ser um veterano da fé. Aí, toda vez que alguém mencionava a mim, falava, ele é um novo convertido. E ele então perguntava, quando que eu vou deixar de ser um novo convertido e ser um crente velho na fé? Vou observar os crentes mais velhos, né? Qual que é a diferença do novo convertido para o crente mais velho na fé, usando aqui um exemplo pejorativo? O novo convertido vem em tudo quanto é programação. Ele está aqui na quarta-feira, está aqui na sexta-feira, está no sábado, está no domingo de manhã e à noite. O crente maduro não. Ele fica selecionando onde que ele vai. O crente novo convertido, ele quer ofertar, ele entrega o dízimo, oferta, participa de tudo. O crente mais velho já não é tanto assim. Fica arrumando desculpas para não dizimar. O crente novo convertido chega na hora, chega antes do pastor. Muitos crentes mais antigos vão chegando. Ainda chega dando aqueles apertos de mão que estala, todo mundo ouve com eco. Na hora do meio do culto, já tem mais de 25 minutos que o culto começou. E sai cumprimentando uns aos outros pelo caminho até achar o lugar que vai sentar.
Então, às vezes, nós precisamos manter essa mentalidade do novo convertido, porque é aquilo que a Bíblia chama de o primeiro amor. E que às vezes a gente vai abandonando esse primeiro. É claro que tem muitos crentes que são antigos na fé que não são assim. São exemplos pejorativos, mas que acontecem. Às vezes nós que estamos na fé há 40 anos, como eu estou na fé há 40 anos, damos mau exemplo na hora de sentar e levantar, na hora de se comportar dentro do templo, na hora de tratar com as crianças no meio do culto. Nós vamos aprendendo um monte de coisas que a gente vê os outros fazendo e não são tão bons exemplos assim para nós. Não. Aprenda a limitar a sua liberdade. Aprenda a vigiar a sua consciência. Em terceiro lugar, aprenda a ceder privilégios por amor. Tem coisas que a Bíblia diz que você pode fazer, mas por amor você guarda, você espera. Então, Paulo dá dois exemplos aqui. Primeiro deles, procure ser agradável a todos. Não se torne motivo de tropeço, ele diz no versículo 32. Também diz o verso 33, eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. A salvação, a santificação do próximo precisa ser um valor para nós. Então nós limitamos a nossa liberdade, nós vigiamos a nossa consciência e cedemos certos privilégios, certas bênçãos que nós temos por causa da maturidade, a fim de não atrapalhar a chegada dos novos, o crescimento dos novos. A Bíblia sempre coloca a responsabilidade pelo cuidado naquele que é mais maduro na fé. É o mais maduro que tem condição de ceder, não o que acabou de chegar. A palavra de Deus então nos chama a atenção disso. Nós precisamos aprender a ser agradáveis aos outros em tudo. Esse é o nosso alvo. Nem sempre conseguimos, mas é o nosso alvo. E o objetivo, nós sempre temos que agir, mesmo no meio da igreja, intencionalmente. Então nós fazemos programações para as crianças, nós temos intenções, nós temos objetivos com isso. Quais são os objetivos que nós temos com as programações das crianças? Fazer com que elas se tornem tão amigas que os pais se tornem amigos também. Você vai perceber que muitas das amizades que você fez e está fazendo aqui na igreja foram puxados pela participação do seu filho em alguma programação. E isso é intencional. É intencional, por exemplo, fazer uma gincana de casais. Nós não queremos simplesmente edificar a mente com sermões, mas nós queremos tornar o ambiente da igreja um ambiente onde também a gente sabe que pode se divertir juntos, com brincadeiras sadias, associando coisas interessantes e importantes umas com as outras, mas num ambiente descontraído. O que acontece numa gincana dessa? De repente você tem lá você colocado para fazer par com alguém, um casal vai fazer par com outro casal, e aí vocês se tornam amigos. É muito interessante nos grupos de quarta-feira nós percebemos os irmãos mais maduros na fé aqui na igreja, irmãos que são amigos aqui na igreja desde os 13 anos de idade. E é interessante vê-los conversar após a reunião naquele momento do cafezinho. Como eles conversam com liberdade, com saudade, com gosto. Tem 30 anos que são amigos e a amizade começou aqui numa programação dos jovens, dos adolescentes da igreja. Isso é intencional. Famílias unidas, famílias amigas, perseveram juntas. Quando uma tem dificuldade, a outra se aproxima para oferecer o braço, o abraço e às vezes até ajuda financeira. Porque se tornam amigos, se tornam mais do que irmãos, se tornam pessoas que valorizam umas às outras. Então, nós procuramos ser agradáveis com o objetivo de levar as pessoas à salvação. Agora, uma gincana, um acampamento, uma EBF, não se iludam. O nosso objetivo é que as pessoas conheçam Jesus. Tudo é para que se conheça Jesus. Tudo é para que as pessoas abram seu coração para Jesus, recebam Jesus, amem Jesus, adorem Jesus, sirvam Jesus pelo resto das suas vidas. E Paulo então dá o seu exemplo pessoal. Ele diz no verso 11, capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Observe que tem um contexto, não é imitar por imitar, mas é imitar nessa atitude de procurar ser agradável aos outros, é imitar nessa atitude de sempre procurar a salvação e a santificação como modelo, como forma de aproximação das outras pessoas. E um exemplo bíblico muito claro disso é Jonatas. Jonatas é o meu personagem preferido das Escrituras. Jonatas, desde a sua mocidade, ele procura colocar Deus no meio da conversa. Quando você lê as narrativas sobre Jonatas em 1 Samuel, você percebe que cada vez que Jonatas fala, ele coloca Deus na conversa. Ele faz isso quando ele liderava o exército, e era um jovem, não tinha nem 30 anos de idade direito. Ele faz isso quando ele já é um homem casado e tem filhos. Ele faz isso até mesmo na sua morte, quando morre ao lado do seu pai num campo de batalha. Jonatas traz Deus para a conversa. Toda vez que você traz Deus para a conversa muda de nível. Introduza Deus nas piadinhas sexuais que os seus colegas gostam de contar. Você vai ver o que vai acontecer. Ou eles vão embora, ou eles mudam a conversa. Às vezes eles até te mandam embora. Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Nós tínhamos um colega no seminário que todas as piadinhas que ele contava eram sexuais, no seminário. E ele chegava já rindo, contando essas coisas para nós. Um dia a nossa turma deu uma secada nele. Ele veio com a piadinha, nós olhamos para ele e diz: mas é isso aí? No nosso meio nunca mais ele contou. Não sabemos nos outros, mas no nosso meio ele não contou mais. Quando a gente tem uma postura mais consagrada, no meio da igreja, aqueles que têm uma postura mais solta, mais liberal, sentem a diferença e mudam. Mas quando nós somos os liberais, nós corremos o risco de trazer para a igreja certas coisas que vão trazer problemas depois. Então, cuidado. Cuidado com o seu exemplo, com a sua atitude, com a sua fala. Deixa eu concluir. A consciência não é o padrão da nossa conduta. Paulo diz que é o amor que é o padrão da nossa conduta. Ele diz: por amor aos não salvos, ele abria mão de certas práticas que ele achava que ele tinha o direito de fazer. A glória de Deus é outro padrão. Tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Deus aprova. Deus concorda. Muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia porque sabem que se lerem a Bíblia vão saber da vontade de Deus. E aí não vai poder falar que não sabia. Muitas vezes, quando nós repreendemos alguns irmãos por certas práticas pecaminosas, eles dizem: pastor, mas eu não sabia. Mas você não lê a Bíblia? Por isso que nós enfatizamos sempre: leia a Bíblia. A Bíblia é o padrão para que nós aprendamos como glorificar a Deus. O que é glorificar? Glorificar é dar a honra, dar o valor, reconhecer quem Deus é. Em teologia sistemática nós aprendemos que glória é a soma dos atributos. Qual que é a sua glória? A sua glória é a soma de todos os seus atributos e os seus defeitos. Como Deus não tem defeito, são só as suas perfeições. A soma das perfeições de Deus são a sua glória. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é infinito. Mas também Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é amável, Ele é perdoador. Somando tudo isso, nós temos a glória de Deus, a Shekinah. É essa glória que deve brilhar nos nossos relacionamentos. E como que essa glória passa a nós? Ela passa por meio da habitação do Espírito Santo. Ele coloca no nosso coração o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa semana, ouvindo um filósofo cristão norte-americano que eu não conhecia, ele estava definindo mansidão. Os mansos herdarão a terra, Salmo 37, verso 11. Ele diz: o que é manso? Manso não é o folgado. Esse irmão é muito manso, não quer saber de nada, só quer saber de água, sombra e nada de guerra, né? Só paz, beber limonada, deitado na rede. Se for Coca-Cola, Coca-Cola com coxinha, né? Mas
Mansidão não é o folgado. O manso, a tradução literal da palavra hebraica para manso, é aquele que mantém a sua espada na bainha. Olha que tradução mais interessante. O manso é aquele que mantém a sua espada na bainha, ou seja, ele pode usá-la, ele tem agilidade, ele tem mobilidade, ele tem força, ele tem capacidade, mas ele escolhe mantê-la na bainha na hora do enfrentamento. Uma outra forma de traduzir manso é aquele que confia os seus direitos a Deus. Quando Miriam questionou Moisés a respeito de ele ser o escolhido para ser líder, e não ela, e não Arão, Deus castigou Miriam com a lepra por 1 semana fora do acampamento. Ela achava que estava questionando Moisés, porque Moisés estava dominando o povo. Mas ela estava questionando uma decisão que Deus tomou. Foi Deus que foi atrás de Moisés. Foi Deus que buscou Moisés lá no deserto. Foi Deus quem trouxe, vocacionou Moisés para que ele viesse diante de Faraó. Então foi Deus quem deu a liderança que Moisés estava exercendo naquela hora. E Deus questionou, castigou Miriam para que ela entendesse que não era uma questão de família, de fraternidade, de filiação. Era uma questão da vocação divina para o seu povo. Outro que fez o mesmo questionamento foi Coré, lá em Números 16. Coré disse, mas você acha que é de só menos importância você liderar todo mundo? Nós também queremos. E Coré era um homem muito inteligente, ele usou a mesma palavra que Moisés tinha usado para perguntar por que Coré estava raivoso. Ele disse, mas não é de só menos importância vocês cuidarem dos instrumentos do tabernáculo? Eram os coatitas, da qual Coré fazia parte, que pegava a arca da aliança, o candelabro, a mesa, os altares, e por meio de varais, e aquilo tudo embrulhado em cortinas, carregavam. Eles tinham o privilégio de carregar os utensílios do tabernáculo. Era o maior privilégio até Moisés. Depois disso era ser Moisés. Aí ele não queria carregar a arca da aliança, ele queria era mandar em todo mundo. Então ele diz, não é nada de só menos importância que você governe todo mundo. Usou a mesma palavra de Moisés. Era um cara inteligentíssimo, sabia argumentar. Moisés, então vamos fazer um teste. Vamos pegar os incensos aí de 200 pessoas e eu vou ficar aqui, vocês vão pegar os incensos, acender os incensos e balançar na presença de Deus. Se Deus escolheu vocês, Ele vai abençoar os incensos de vocês. Se Ele escolheu a mim, vocês vão morrer. E aí o pessoal não lembrou de Miriam. 200 incensos, não lembrou de Nadab e Abiú, que morreram porque acenderam um incenso estranho e na hora errada na presença de Deus. Chegaram lá, estavam com tanta fome de poder agora que nós botamos Moisés para correr. Balançaram o incenso e Deus queimou todos eles, igualzinho queimou Nadab e Abiú. E aí os incensos foram derretidos, foram feitas lâminas de ouro, e essas lâminas foram colocadas em cima do altar para que nunca mais esquecesse quem é que Deus escolhe. Não é uma questão de capacidade. Coré mostrou ser muito capaz, porque ele reuniu 200 líderes contra Moisés. 200 líderes não é pouca coisa não, gente. Mas eles estavam errados, eles estavam equivocados, eles estavam seguindo a liderança errada por causa da cobiça. Foi Deus quem protegeu Moisés. Quando Miriam errou, a Bíblia diz assim, Moisés era um homem muito manso. Por que ele era manso? Porque ele não brigou com a irmã. Ele disse, Deus julgue entre mim e ti. E o julgamento de Deus foi que ela ficou doente por 1 semana. E teve que ficar impura, fora do arraial, porque ela ficou leprosa. Deus julgou entre Moisés e Coré. E Deus escolheu Moisés e não Coré para ser o líder. Às vezes nós achamos assim, por que o pastor é esse? Por que o presbítero é aquele? Deus escolheu. E nós temos o privilégio de participar da escolha de Deus por meio do voto na Assembleia. Nós precisamos entender que quando nós votamos, não é um ato político interno da igreja. É uma permissão de Deus para a gente participar da sua escolha, da escolha do próprio Deus sobre o seu povo. Às vezes alguns irmãos são indicados para o diaconato e o presbiterato e eles morrem de medo. E não é ruim você morrer de medo. Seria errado você não morrer de medo.
Morrer de medo faz parte. Agora, você confia em Deus ou você confia no seu medo? Então, alguns irmãos dizem para mim: pastor, mas eu estou na dúvida, eu não sei se quero, não sei se eu não quero, eu não sei se Deus quer, não sei se Deus quer. Então eu digo para esses irmãos: então deixa a Assembleia resolver. Se a Assembleia te eleger, é porque Deus quer. Se a Assembleia não te eleger, não é porque Deus te rejeitou, é porque Deus escolheu o outro para a liderança nesse momento. E aí, você que estava morrendo de medo, agora não precisa ficar mais, Deus não quer ainda. Mas pode ser que Ele queira mais na frente. Tá certo? A glória de Deus. Terceiro, a palavra de Cristo, o discipulado. Paulo diz que fazia tudo para que as pessoas fossem salvas. As suas ações, as suas palavras, os seus procedimentos, era para que o visitante, o amigo, o recém-chegado, se firmasse na fé. Essa deve ser a nossa atitude. Às vezes nós, involuntariamente, tomamos certas atitudes que não são boas. Eu estava numa igreja certa vez e Deus estava convertendo espíritas. Tinham algumas famílias de pessoas que eram do espiritismo e vieram para a igreja. Aí uma pessoa chegou na porta da igreja para mim e disse: não, pastor, nossa igreja está tão ruim. Eu falei: por que ruim? Está cheio de espírito aqui dentro. Espírita convertido, gente. Olha que história é essa. Está ruim porque Deus está convertendo as pessoas? Uma vez nós apresentamos um projeto de programações para a igreja crescer. Um presbítero assim, muito piedoso, me abraçou, me chamou perto da janela e falou assim: para com isso, pastor. Quando a igreja cresce, ela enche de problemas. Agora que a igreja está redondinha, fácil de pastorear, só que ela cresce, para com isso, pastor. Gente, não tem problema melhor para administrar do que problema de crescimento da igreja. Ruim é quando tem um irmão brigando com o outro, um irmão xingando o outro, adultério, falta de santidade, xingamento, fofoca. Aí é ruim, mas quando a igreja está crescendo, o irmão reclama: pastor, vamos melhorar os bancos, pastor, vamos derrubar essa parede e fazer outra. Esse problema é bom, a gente coça a cabeça, a gente fica sem dormir de noite, mas a gente dorme bem, a gente dorme feliz, porque é um problema do crescimento da igreja, não do decrescimento da igreja. Qual que é o seu lugar então? O lugar da consciência. Ela é um juiz interno de equilíbrio que deve agir sobre padrões superiores a ela: o amor, a glória de Deus, a palavra de Cristo. O que deve alimentar a nossa consciência? O amor, a glória de Deus, a palavra de Cristo. Não é a estatística, não é a conveniência, não é o interesse, não é o desejo, mas é o amor que vem de Cristo, a glória de Deus como objetivo de tudo que fazemos e a palavra de Cristo como conteúdo e o instrumento de todas as nossas ações. Mas nem por isso a consciência deixa de ser uma testemunha importante. É melhor um crente com a consciência bem ativa do que um crente com a consciência cauterizada. Ah, pastor, a minha consciência não acusa. Quando um crente fala para isso, eu falo: eu perdi a batalha. O que eu vou fazer para a consciência dele acusar? Só se ele nascer de novo. Aí precisa de conversão, né? Ou de santificação, pelo menos. A nossa consciência precisa ser moldada dentro do discipulado que a gente recebe do Senhor Jesus Cristo. Quais são os resultados disso? Equilíbrio interno, equilíbrio nas nossas relações com Deus, nas nossas relações com os outros. Os nossos interesses são respeitados, nós aprendemos a respeitar o interesse dos outros e nós vivemos então uma comunhão viva na presença de Deus. Por que eu estou falando essas coisas? Meus irmãos, nós estamos no feriado do carnaval. Feriado do carnaval é sempre uma tentação para a igreja. Alguns pais ficam assustados: pastor, tem que ter um acampamento na igreja para a gente tirar esses jovens daqui. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Outros ficam preocupados: nossa, se a gente não fizer nada, o povo vai lá para o carnaval de rua. Pode ir, hoje em dia é tudo filmado. E o pastor vai ver. Espero que não, né? Espero que não. Ontem eu escrevi uma pastoral que não veio para o boletim, porque alguém me enviou a programação da prefeitura para esse final de semana.
Então a prefeitura está fazendo inúmeros shows em vários lugares, está contratando várias bandas e vários músicos. E nós temos vários músicos cristãos, a nossa igreja também tem vários músicos cristãos que acabam tocando na noite, no meio de semana. Nós somos até tolerantes com essas coisas, embora não gostamos muito. Ah, pastor, é o meu sustento, preciso tocar, não sei o que tem, essas coisas são verdade. Mas quando o crente, por exemplo, assume com a sua banda um contrato para tocar numa programação que incentiva o Halloween, quando faz um contrato com a sua banda para tocar numa programação que incentiva o carnaval, ah, pastor, mas eu vou tocar é rock, eu vou tocar é balada, mas vai tocar numa programação do carnaval. Carnaval não é só samba não, gente, não é só pagode não, carnaval é tudo. O carnaval foi uma festa inventada para antecipar a quaresma. Quem vem do catolicismo sabe do que eu estou falando. A quaresma é aquele período de 40 dias que não pode se comer carne. Isso vem lá de trás, nem existe isso mais. Quando eu era pequeno e nós éramos católicos, minha mãe guardava a quaresma, mas lá em casa a gente não comia carne só na quarta e na sexta-feira. Então na quarta-feira era ovo e na sexta-feira era peixe. Naquela época peixe era bem caro, hoje é mais barato um pouco. E a gente tinha que guardar 40 dias na quarta e na sexta-feira sem comer carne. Tem gente que não come carne dia nenhum, então está livre dessa, né? Mas nós tínhamos um padrão que era carne todo dia, pelo menos 2 pedaços de carne todo dia. Era a divisão que a minha mãe fazia. Mas na quarta-feira da quaresma, na sexta-feira da quaresma, tinha o tal do peixe cheio de espinho. Até hoje eu tenho trauma com peixe cheio de espinho. Isso virou costume, virou tradição. Então criou-se uma festa em que as pessoas comiam muita carne para passar a quaresma. E essa festa foi associada com um monte de devassidão. E virou o carnaval. E o Brasil é um dos maiores usuários, praticantes do carnaval. O carnaval brasileiro é famoso no mundo inteiro, não tanto por causa das alegorias e da música, mas por causa do sexo explícito que é oferecido nas pornochanchadas e nas outras coisas mais. Sempre após o carnaval, as revistas pornográficas masculinas lançam um exemplar exclusivo do carnaval. Tinha uma revista chamada Fiesta Carnaval, que era só fotografias pornográficas tiradas ao vivo nos festivais de dança do carnaval. Há menos de 5 anos atrás, em Caldas Novas, aconteceu algo terrível. Vários flashes do carnaval de rua de Caldas Novas mostraram cenas de pessoas bêbadas e drogadas fazendo sexo ao vivo, nas ruas da cidade. E aquilo foi um vexame, foi um escândalo. Mas o que aconteceu? O carnaval de Caldas Novas encheu de gente ainda mais depois disso. Porque as pessoas vão lá para ver se tem isso mesmo, né? Vamos lá fazer isso também. E as pessoas dos bons costumes de Caldas Novas levantaram-se contra a prefeitura pedindo providência. Então nós não temos o carnaval de rua como o do Rio de Janeiro. Mas o carnaval do Rio de Janeiro ele é famoso por causa do erotismo e da sexualização, não por causa da música e da dança em si, até porque já é tudo programado mesmo. Mas isso acontece. E muitas vezes nós nos envolvemos achando que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meus irmãos. Tem tudo a ver. Nós somos aqueles que criticamos e questionamos o carnaval. Aí nossos músicos vão lá tocar. Qual que é a situação que nós nos entramos então? Mas não são só os músicos não, porque muitos irmãos vão para os bailes. Vão no carnaval de rua. Vão para esses lugares, para as fazendas que são alugadas para festas particulares. E lá não dão o testemunho que deveriam dar, não. Se envolvem. E Paulo diz, cuidado, quando alguém vê você sentado na mesa, junto com essas pessoas, fazendo as coisas que eles gostam de fazer. Ninguém vai perguntar se você está lá dando o seu testemunho caladinho na sua mesa. Todo mundo vai perguntar, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu não duvido que algumas pessoas evangelizem nesses lugares, não duvido. Mas eu duvido que todos que falam que vão lá evangelizar, evangelizam. Eu duvido disso. Porque a gente não vê os frutos.
Não tem frutos. Se não tem frutos, qual que é a necessidade, qual que é a importância? Nós não pregamos aquele negócio de que nós temos que sair do mundo. A palavra de Deus não diz que nós devemos sair do mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser guardados do mal. Mas a palavra de Deus também não diz que nós devemos ir atrás do mal. Nós devemos ser guardados dele. Não ficar correndo atrás dele, tentando a Deus com respeito a essas questões. Que Deus nos guarde no carnaval. Que Deus nos guarde no Halloween. Que Deus nos guarde no Natal. Que Deus nos guarde na Páscoa. Que Deus nos guarde em qualquer feriado em que as pessoas queiram associar isso com o pecado e nos atrair para dentro de forma inocente, ingênua e boba. E nós vamos e depois colhemos os frutos negativos da nossa participação. Mas que Deus também nos guarde de não sermos pessoas que ficam julgando os outros malignamente. Mas antes olhemos para eles com amor. Procuremos agradá-los. E procuremos trazê-los a Cristo intencionalmente, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes.